Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens do livro de Gênesis. O meu desejo é que a gente consiga chegar até o capítulo 3. Já é bastante coisa, até chegar ao capítulo 3, até o final de fevereiro, querendo Deus. Então, vou pegar parte por parte, bloco por bloco, do livro de Gênesis. Se ficar legal, a gente avança mais um pouquinho, mas a princípio é até o capítulo 3. Por que até o capítulo 3? O livro de Gênesis, eu lembro que eu falei na semana passada, só recapitulando algumas coisas, a gente vai dentro do texto, nessa série de posições, ele vai dar o panorama inicial, introdutório a respeito de todas as coisas. Falava inclusive isso na escola bíblica dominical. Sem o livro de Gênesis, nós não entenderíamos muita coisa, ou quase nada a respeito da nossa fé. Imagina, o que é o pecado se não tivesse o livro de Gênesis? O conceito de família que nós temos. Por que houve a necessidade de ter um Redentor na cruz? Porque Jesus morreu na cruz. Sem o livro de Gênesis, nada faria sentido no restante, no desenrolar da revelação bíblica. A nossa visão de mundo, ela é altamente afetada, comprometida, ou seja, a maneira que nós enxergamos a realidade à medida do livro de Gênesis. Sem o livro de Gênesis, ou uma visão inadequada ou distorcida desse primeiro livro da Bíblia, vocês já estão aí começando a ficar familiarizados, fazem parte aí do livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, aquela divisão bonitinha que a gente foi aprendendo aqui. Ele dá o pontapé inicial respeito à nossa fé. Por quê? Logo no início do texto de Gênesis, ele já faz a afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há uma introdução, um pressuposto aqui importante, que Moisés, o seu autor, ele já entende, e não tem a intenção, melhor dizendo, de explicar a existência de Deus. Ele já parte do pressuposto que Deus existe e ponto. Não está em discussão no livro de Gênesis se há possibilidade ou não da existência de Deus. Isso não está em discussão aqui. O ponto é que Deus existe, Ele criou todas as coisas, e a maneira do desenrolar do livro de Gênesis é primordial para a gente entender a criação do universo, a criação do mundo, de onde nós viemos, a nossa história, a redenção, pecado, como que Deus chama e escolhe Abraão para fazer parte do seu projeto, da aliança divina, para que por meio de Abraão e seus descendentes viesse o Messias. Ou seja, sem essa compreensão já do livro de Gênesis, todo o restante das Escrituras ficam comprometidas. Não é à toa que Jesus, os apóstolos, citaram constantemente o Pentateuco. Você olha diversas passagens do Novo Testamento, Jesus literalmente citando, explicitando, explicando, aprofundando o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, e o livro de Gênesis, então, nem se fala. Ele é extremamente didático, importante para a nossa fé. Dito isso, recapitulando algumas coisas da semana passada e introduzindo outras hoje, o tema da mensagem dessa manhã é a criação do mundo. E nós vamos ler Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao verso 25. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nessa série de exposições de Gênesis. A criação do mundo é o tema dessa manhã. Gênesis 1, do verso 3 ao verso 25. Que diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie,
cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Disse Deus também: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Verso 25 e último. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, Deus santo, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito na compreensão das verdades da Tua palavra nessa hora. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, saímos daqui edificados pelo poder do Evangelho de Jesus. A oração que eu faço e agradeço. Amém. Uma possível divisão do livro de Gênesis, para a gente entender de maneira bem didática aqui, é separar o livro do capítulo 1 até o capítulo 11, onde nós temos ali o que nós chamamos de história primeira, ou história primitiva, ou história das origens, ou história dos começos. Cada estudioso vai definir com uma terminologia diferente. Mas o ponto é que os primeiros 11 capítulos de Gênesis é uma divisão do livro. Tanto que quando inicia-se no finalzinho do capítulo 11, para iniciar o 12, a gente vai observar que é uma mudança radical ali. Já não é mais a narrativa bíblica da criação, dos seres humanos, dos pactos, mas começa ali no capítulo 12, a história muito conhecida, do chamamento de Deus para Abraão, onde a nação de Israel vai começar aos poucos a se formalizar por meio desse chamamento. E é ali de Gênesis 12 em diante que nós vamos ver as histórias não só de Abraão, mas de Isaac, de Jacó, de Raquel, de Lia, de José, e assim sucessivamente. A gente vai entender um pouco mais as divisões das tribos e como que isso vai se desenrolar no decorrer da revelação bíblica no Antigo Testamento. Essa é uma possível divisão que eu acho didática, simples, para facilitar a nossa leitura. Capítulo 1 a 11, a origem de todas as coisas. Tudo que se possa pensar ali. De maneira sucinta, não exaustiva, porque, volto a dizer, o livro de Gênesis, abro um parênteses rápido aqui, ele não tem um caráter científico. Não é um livro de biologia, não é um livro de química, não é um livro de física, astrofísica, metafísica, seja lá o que você esteja pensando aí. Mas é para apresentar de maneira didática, de maneira profunda, como que aquele povo, e por isso a importância desse livro, que havia já 400 anos na escravidão do povo egípcio, Moisés, inspirado por Deus, ao começar a relatar, a escrever o livro de Gênesis, ele está começando a moldar de maneira sucinta a visão de mundo daquele povo, que durante anos, séculos, devido à escravidão que eles vivenciaram no Egito, já não conheciam mais Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era algo estranho.
Não é de se estranhar, por exemplo, lembrando aqui da história bíblica, que Moisés, por exemplo, ele não foi criado no primeiro momento com o povo de Israel. Isso é importante dizer aqui. Vocês conhecem a história bíblica, quando ele é salvo, separado por sua mãe Joquebede, lá no cestinho, ele vai, quem vai criar é lá a esposa lá do faraó. Ele cresce, desenvolve 40 anos, completamente alheio às questões do seu povo, às tradições do seu povo. Ele também não conhecia. Não é de se estranhar que quando ele tem um contato com a experiência da sarça ardente, lá no espaço desértico, ele estranha. Quem é esse Deus? Quem é esse ser que aparece diante de mim? Ele tinha o menor conhecimento, porque ele foi criado, educado, com uma visão de mundo completamente alheia àquilo que os seus ancestrais, seus antepassados tinham. Percebam então a importância da história. Deixa eu puxar a sardinha para mim. Irmãos, conhecer a história é fundamental. O Deus que eu e você servimos é um Deus que conta história o tempo todo. Gênesis, já no início, é Deus revelando a Moisés a história da criação, a história do povo, a história do pecado, a história de todas as coisas. Porque o povo já não sabia mais. E a maneira como eu e você nos aproximamos do livro de Gênesis e vamos lê-lo e interpretá-lo, afeta a nossa compreensão da realidade. E como que nós vamos nos relacionar não somente com o Deus Criador dos céus e da terra, mas com os nossos semelhantes, como nós vamos nos relacionar e ver o que é o casamento, o que é a família. Perceba então a importância e a relevância desse livro para nós. Mas voltando aqui à nossa mensagem, as nações que cercavam o povo de Israel possuíam muitas tradições religiosas que tentavam de alguma maneira explicar a origem do universo. A explicação da origem do universo não é uma prerrogativa somente da nação de Israel. Os egípcios também tinham os seus relatos da criação, os sumérios também tinham os relatos da criação, e outros povos. Era algo comum ter essa ideia de tentar explicar de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que o mundo é desse jeito. No livro de Gênesis, então, ele vai dar um norte para a gente. O caos que nós vivemos hoje tem uma origem, se chama pecado. O pecado criou um desarranjo na criação. Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. Ok? Mas está desarranjado, está desarrumado, está desorganizado. O mundo que eu e você vivemos, quando nós observamos, mesmo para aqueles que não creem em Deus, que não servem a Deus, observam o mundo que nós vivemos e olha assim, tem alguma coisa errada aqui, gente. Tem alguma coisa fora do lugar. É impossível olhar para o mundo e não perceber que tem alguma coisa dando errado. Alguma coisa confusa, alguma coisa desarrumada, fora do eixo. O quebra-cabeça não está encaixando. E o livro de Gênesis, na sua introdução, ele já mostra para a gente esse caminho. Voltando aqui. O relato simples de Gênesis, porque é um relato simples, de fato, mas ao mesmo tempo profundo, simples na sua orientação, maneira didática, de fácil compreensão. Porque a ideia não é complicar, mas facilitar todas as coisas. Mas a profundidade disso aqui, irmãos, é enorme. A profundidade desse relato descrito aqui para nós é profundo demais, porque ao mesmo tempo que, quando nós comparamos os relatos da criação de povos antigos e fazemos um comparativo com o relato bíblico da criação, nós vemos que é uma diferença gigantesca. O Deus revelado na Escritura não é um Deus zangado, raivoso, que matou o irmão para poder criar alguma coisa, que ficou com inveja do outro irmão, como nós conhecemos e vemos dos relatos de outros deuses, de outros povos da criação. E um fato muito significativo nesse relato aqui, irmãos, nunca podemos perder de vista. Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra. Deus fala e aquilo acontece.
Diferentemente de outros relatos, onde as divindades precisavam de alguma coisa criada para manipular e fazer ter vida, Deus traz à existência aquilo que não existia por meio da sua palavra. E isso é muito importante nesse relato. Se a nação de Israel tivesse prestado um pouquinho mais de atenção ao que Moisés havia escrito, provavelmente, aqui é uma conjectura, de repente a nação de Israel não teria servido outros deuses no decorrer da revelação bíblica. Mas eles não atentaram para esses relatos aqui. Tudo que Deus revelou a Moisés no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a nação de Israel não deveria fazer, e o que eles deveriam, dando toda a orientação, o que a nação de Israel fez? O oposto. Quando você lê Deuteronômio, quando é a repetição das leis, lá no capítulo 6, eles estão prestes a entrarem na terra prometida, antes de atravessarem o Rio Jordão. Deus, olha só por Deus é misericordioso, irmãos, comigo, contigo, com a nação, conosco. Ele fala novamente as leis para o povo, mesmo Moisés, antes deles passarem pelo Rio Jordão e chegarem à terra prometida. Olha, lá, tradução linguagem de Marco. Lá do outro lado, tem muitas divindades, lá vários deuses. Não é para vocês se curvarem a eles. Não é para vocês casarem seus filhos, suas filhas com os deuses, com os filhos pagãos. Não é para se misturarem com eles. E vai dando várias orientações. Parece que entrou no ouvido e saiu do outro, irmãos. Porque a primeira coisa que eles fizeram quando atravessaram o Jordão foi se envolver com os cananeus. Perceba então como que, é uma conjectura aqui, se a nação tivesse prestado atenção, obedecido à lei do Senhor, por meio de Moisés, de repente, a nação não teria se afastado dos caminhos do Senhor e feito tanta bobagem como eles fizeram, conforme a gente lê no texto bíblico. Avançando mais um pouco. Perceba que é um padrão das atividades de Deus nesse relato que nós acabamos de ler aqui, durante sua criação. Primeiro ele formou, depois ele preencheu. Nos primeiros versículos, no verso 2, a terra era sem forma e vazia. E aí Deus começa, por meio da sua palavra, a criar, e depois ele vai preenchendo tudo no seu devido lugar. Não é nada desordenado. Antes de criar o peixe, ele cria primeiro que a água. Parece um negócio óbvio, a gente ri quando a gente vê o texto, a gente fica dando risada, né? Mas, gente, isso aqui mostra a capacidade criativa de Deus e como o Deus que nós servimos, o quão organizado e estruturado ele é. Nada que Deus faz é bagunçado, é desordenado, é alheio. Deus não faz assim, o que eu vou fazer agora? Deu ruim, vou fazer de novo. Não, irmãos, eu e você fazemos isso. Mas o nosso Deus que você servimos, ele é perfeito, ele é santo. E tudo aquilo que ele faz é belo. Não há erros, não há falhas no processo. 3 esferas de atividade a gente encontra aqui: os céus, a terra e as águas. Essa é a sequência desse relato que nós acabamos de ler. Depois que Deus vai criando todas essas coisas, ele vai preenchendo com a vida adequada para cada uma dessas realidades. A gente já não temos somente Deus, mas agora tem o início da criação. A criação, nesse texto aqui lido, ela pode ser dividida da seguinte maneira: luz, firmamento, os céus, terra, mares, plantas. 4º dia, sol, lua, estrelas. 5º dia, seres viventes aquáticos, terrestres e celestes, os peixes e as aves. O 6º dia, animais domésticos, selváticos e os répteis. No 6º dia ainda, no finalzinho, ele cria o ser humano. E no 7º, ele descansa, mas a gente vai ver isso só a semana que vem. Igual novela, igual Netflix aqui, irmãos. Tem que acompanhar. Perdeu um capítulo, dá ruim, tem que ver tudo. Tem que ver tudo. A gente não pode esquecer, irmãos,
que nada do que foi feito por Deus não existiria sem a presença de Jesus Cristo. Percebam aqui, nos primeiros versículos de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, que os capítulos nós dizendo, não dá para a gente ainda fazer uma afirmação contundente, presta atenção que eu vou dizer aqui, da doutrina da Trindade. Ok? Mas é perceptível no escrito de Moisés, nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, pelas expressões que são utilizadas aqui, de que o Deus que nós servimos é um Deus único, mas, além de pessoal, tem mais de uma pessoa envolvida no processo. Na semana que vem, a gente vai observar, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A gente vai entender um pouco melhor essa semana que vem. Na criação e no desenrolar das Escrituras, a gente vai observando que essa ideia vai sendo desenvolvida ao longo da revelação bíblica, até chegar ao Novo Testamento, onde isso é muito claro. A doutrina da Trindade, ela começa os seus primeiros passos, por assim dizer, aqui em Gênesis. E no desenrolar das Escrituras, da revelação bíblica, como Deus vai dando mais clareza a respeito de quem Ele é para o povo, e com o ápice da pessoa bendita de Jesus Cristo, isso fica muito claro. Tanto que, lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: e tudo que foi criado nele, por Ele e para Ele, porque Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, e nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Lembra-se da série que nós expomos aqui sobre a pessoa de Jesus? Quem é Jesus? Jesus é divino, Jesus é Deus, irmãos. Não podemos ter dúvida a respeito disso. Porque tem muitas igrejas, muitos cristãos que têm dúvida a respeito da divindade de Jesus. Esse texto aqui de Colossenses 1, 15 e 16 aponta para nós que Jesus já estava presente na criação de todas as coisas, dos céus e da terra. O texto é límpido e claro para a gente aqui, irmãos. Claro. Observe que a obra da criação foi feita pela palavra de Deus o tempo todo. Deus falando, Deus falando. Deus fala, acontece. Deus fala, acontece. O Deus que nós servimos é um Deus que fala, irmãos. Amém. Não é um Deus mudo. Aleluia. Não é um Deus que fica em silêncio, emudecido. Deus não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de tijolo. O Deus que vocês servimos não é um objeto inanimado. É um Deus que fala, irmãos. Há poder na palavra de Deus. Aleluia. Tanto a palavra falada, quanto a palavra, irmãos, escrita. E principalmente na palavra encarnada, que é o próprio de Jesus. Tudo gira em torno da palavra, irmãos. Por isso que eu e você não podemos nos afastar dela 1 centímetro sequer. Quando nos afastamos da palavra, por qualquer motivo que seja, é caos, é desordem, é trevas. Eu acho assim, muito significativo no relato bíblico que no primeiro dia da criação, Deus comece a criação dizendo: haja luz. A simbologia da luz das Escrituras é um negócio fantástico, irmão. Dá outro sermão. Jesus é a luz do mundo. Perceba as conexões bíblicas, irmãos, a ligação entre Antigo e Novo Testamento o tempo todo. Quem anda na luz, diz a Escritura, jamais
prosseguirá, dependendo da tradução, ou andará nas trevas. Não é à toa que no primeiro dia, Deus, por meio da sua palavra, tenha criado a luz. A luz nos tira da escuridão. A luz faz com que possamos enxergar, ver além. Porque no relato bíblico da criação era trevas, desordem, caos. Deus está transformando o caos, as trevas, em luz, arrumando, arranjando tudo conforme precisa ser, irmãos. É assim que Deus, na pessoa revelada, na pessoa bendita de Jesus Cristo, fez comigo e com você. No dia que nós ouvimos a palavra dele, nós estávamos no caos. Nossa vida estava desarrumada, desarranjada, nas trevas. Mas houve um momento que, ao ouvirmos as Escrituras, houve luz, irmão, na nossa vida. Fomos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, que é a luz do mundo. Percebam a profundidade disso nas nossas vidas. As grandes obras de Deus, todas elas foram criadas dessa maneira, por meio da sua palavra. Nós somos salvos por meio da palavra, irmão, encarnada. O Verbo habitou entre nós. João capítulo 1, do verso 1 ao 3. Percebam a conexão da Trindade aqui. Deixa eu pegar essa expressão. Da palavra falada, da palavra escrita e da palavra encarnada. Tudo gira em torno da palavra de Deus, irmãos. Porque eu e você, então, muitas vezes desprezamos a palavra dele. Nós somos limpos pela palavra. Nós seremos julgados pela palavra. Os novos céus e a nova terra serão criados pela palavra. Tudo é pela palavra. Na mentalidade hebraica, dar nome a alguma coisa significava domínio sobre aquilo. Aí a riqueza do relato de Gênesis para nós. Gênesis, aqui nós lemos do verso 3 ao verso 5, Deus, ao estar falando todas as coisas por meio da sua palavra, ele está mostrando que ele é superior, ele é maior do que aquilo que ele criou, irmãos. Diferentemente dos deuses egípcios, dos deuses pagãos que rodeavam a nação de Israel o tempo todo. Há uma mistura da divindade com aquilo que é criado. O nosso Deus não, ele é a parte, ele sempre existiu, irmãos, ele é eterno. Deus não foi criado. Ele é autoexistente. Por isso eu e você podemos confiar plenamente nesse Deus. Depositar nossa esperança plenamente nele, confiados que aquilo que ele inicia, ele vai cumprir, ele vai terminar, irmãos. Ele vai terminar. A terra no princípio estava sem forma, antes de Deus usar seu poder eterno para organizar, tudo era um caos, a terra vazia. Deus começa a criar do nada todas as coisas. A primeira coisa para andarmos com segurança é a luz. E foi exatamente o que Deus fez. Ao nos tirar das trevas, da cegueira espiritual que nós vivíamos, por meio da sua palavra, ele nos colocou no caminho da luz. É bem verdade que às vezes nesse caminho da luz que eu e você andamos, como cristãos, tropeçamos, irmãos. Não é verdade? Fazemos às vezes como um filho pródigo, não é verdade? Mas o filho, a filha de Deus sempre retorna, irmãos. Sempre retorna.
porque é filho, porque é filha. Amém. Sempre volta para a casa do Pai. Sempre retorna. O poder de Deus, tanto para criar como para manter a sua criação, reside na sua palavra. Hebreus 1, no verso 1 ao 3, explicita isso de maneira categórica. Você lê esse texto. Esse fato deve nos confortar extremamente, pois a mesma palavra poderosa que criou o mundo, para o mundo, foi com amor o que está aqui diante de nós. A palavra dele, bendita, que eu e você temos acesso, podemos ler, podemos verificar, podemos examinar, podemos crescer na fé. É na palavra de Deus que eu e você devemos confiar. Quando nós entendemos isso, passamos a valorizar mais a palavra, a entender a importância da palavra na nossa vida, a não negligenciarmos o estudo sistemático da palavra, as oportunidades de crescimento, de aprendizado da palavra. Hoje em dia é cada vez mais difícil termos oportunidades para estudarmos, aprendermos as Escrituras. Porque as pessoas me parecem, no contexto que vivemos, mais interessadas em certos modismos, em certas ideias, do que no conhecimento da palavra. Mas sem a palavra, irmãos, o que tem é um castelo de areia, um castelo de cartas, que um sopro desmonta tudo. Acaba tudo. É fantasia. Sem estarmos firmados nas Escrituras, nós teremos uma percepção da realidade completamente alheia à vontade de Deus. Seremos facilmente conduzidos e enganados. Por isso Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem eu e você somos e que autoridade nós temos para mudar a palavra, distorcer a palavra, deixar a palavra mais suave, mais amena, mais tranquila? Não, pastor. Vamos mudar alguns conceitos aí das Escrituras. A palavra ela é insuficiente. Né? Então a gente vai, de maneira sutil, vai mudando. Vamos falar mais essa palavra pecado, porque é pesado demais. Né? Vamos usar outra palavra, erro. Fulano errou. Não pisou na bola. Não vamos ouvir um sermão, porque sermão parece bronca, né? Não ouvir um sermão, parece que vai dar uma bronca. Não, o pastor vai pregar, vai dar um sermão. Vai dar uma bronca em todo mundo. Né? A gente pensa, não, sermão, irmãos, é uma coisa boa. É para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então a gente vai mudando os conceitos bíblicos de maneira sutil para amenizar, para que as pessoas não fiquem escandalizadas. Mas a mensagem do Evangelho é um escândalo, irmãos. A mensagem da cruz, ela por si só é escandalosa. Não tem como verdadeiramente fazer malabarismos com as Escrituras para amenizar os ouvidos daqueles que são os ímpios, que não desejam ouvir a palavra, mas que querem ouvir aquilo que o seu próprio coração deseja. A mesma palavra, irmãos, que gera vida para o seu povo, é a mesma que condena os que a rejeitam, irmãos. É a mesma palavra que gera vida, mantém no estado de morte os que não ouvem e rejeitam as Escrituras. Não há como negociar isso, porque a palavra de Deus é perfeita e santa. Caminhando aqui para o final. No caos daqui da criação, Deus faz ordem, arruma todas as coisas. Deus converteu o caos em ordem. Onde a terra estava sem forma, Deus criou, fez separação de todas as coisas. Conforme nós vimos aqui, Ele foi arrumando tudo, preenchendo tudo no seu devido lugar, irmãos. A pergunta que eu faço nessa manhã é: como anda a nossa vida com o Senhor? Ela está desarmada,
arranjada, bagunçada ao extremo? Não sei, você sabe, e Deus mais ainda. Quem sabe é o momento de você colocar diante de Deus e falar assim: não, minha vida está uma bagunça, uma desordem, está um caos na minha vida hoje. Senhor, rearranja tudo, coloque em ordem, pegando aqui a frase de Agostinho, ordena os nossos afetos, ordena os meus afetos, meus sentimentos, as minhas vontades, meus desejos pecaminosos, arranja tudo, Senhor. Coloca tudo conforme o Senhor deseja por meio da sua palavra. A natureza de Deus de ordenar e suas ordens são dadas para organizar e manter a sua criação. Deus mantém a criação, irmãos, com a sua mão poderosa. Olha só que coisa interessante. Rápido e vou para o final. O livro de Gênesis, ele na sua abertura, e quando a gente chegar no capítulo 3, ele vai mostrar para nós a razão do mundo estar essa desordem, esse caos. A gente olha, a gente observa que as coisas estão fora do lugar. Mas, em Deus, por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, todas as coisas serão restauradas, irmãos. Haverá esse grande dia do qual eu e você ansiamos, por isso pregamos a palavra, que tudo será restaurado, a criação será redimida, irmãos. Novos céus, nova terra, viveremos para sempre com o Senhor. Esse caos, essa desordem não mais existirá, irmãos. Por isso a urgência de se pregar a palavra, de evangelizar as pessoas, de proclamar a mensagem de salvação. Deus preenche aquilo que está vazio, irmãos. Olha essa analogia disso. Na criação, aqui em Gênesis, desordem, caos, trevas. Deus, por meio da sua palavra, ele vai criando, formando com a sua criatividade divina todas as coisas conforme precisam ser. Tudo no seu devido lugar. Ele vai preenchendo tudo. A analogia disso com a minha e a sua vida é imensa. Porque eu e você, antes de Jesus, estávamos vazios, irmãos. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito de Deus, agora, habitou em nós. Fez morada em nós. E nunca mais vai sair, irmãos. Ele fez morada em mim e em você. Estávamos vazios. Estávamos nas trevas. Estávamos no abismo, irmãos. Aprove a Deus pela sua bondade, graça e misericórdia nos alcançar, nos chamar, irmãos. E fazer morada em vasos de barro. Imperfeitos como nós somos. Pecadores como nós somos, maldizentes muitas vezes como nós somos, e tantos outros pecados podem ser listados aqui que eu e você cometemos diariamente, e ainda assim esse Deus bendito e santo habita em você. Isso é graça, irmãos. Amém. Isso é misericórdia de Deus, é justiça divina ao nosso favor, por causa de Jesus Cristo, irmãos. Motivo de eu e você estarmos aqui nessa manhã calorenta, como suando aí. Eu também. Pingando aqui, correndo sou aqui, gente. Se não for a Jesus, irmãos, não haveria necessidade de estar aqui. Se não for o autor e consumador da nossa fé, não faz sentido ser igreja. Não faz sentido comunhão, não faz sentido pregar a palavra, não faz sentido nada disso, louvar a Deus, nada disso. Se Jesus não for o centro da nossa vida, nada mais faz sentido. Ele é a razão da nossa esperança, irmãos. Ele é o motivo de nós estarmos aqui.
Ele é motivo de pregar a palavra. Nós fomos preenchidos, o vazio que havia no nosso coração foi preenchido definitivamente por meio do Espírito Santo. Ele habita em mim, em você. O sacrifício de Jesus na cruz nos reconciliou com Deus. A cruz é essa ponte que nos aproximou, que nos reconciliou, que nos tornou filhos e filhas de Deus. Por isso estamos alegres, irmãos. Perceba então a importância do relato bíblico da criação, irmãos. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente vai ver isso na próxima semana. Somos a coroa da criação. Não é que se vai descer, nossa, como eu sou demais. Não, irmãos. Mas para percebermos a beleza, a criatividade que Deus compartilhou da sua natureza conosco. O nosso DNA tem a semente divina, irmãos. A semente de Deus. Deus poderia escolher os anjos para fazer a sua obra, mas Ele escolheu a nós, vasos de barro, imperfeitos, para fazer a sua obra. O que tem impedido você de fazer a obra de Deus? Ah, que eu peco muito, pastor. Então, bem-vindo ao time. Ah, sou todo errado. Vamos juntos? Eu não sei por onde começar. Eu também fico perdidão várias vezes. Estou desanimado. Vai desanimando também, irmãos. A pergunta é, e concluo aqui. O Deus de todas as coisas é o Deus que nos fez nova criatura. Ele nos recriou, irmãos. Para uma nova vida. Como diz o apóstolo Paulo, para que eu e você, lá em Efésios, andássemos nela nas obras que Ele criou de antemão, irmãos. Nosso Deus não brinca em serviço. Por isso podemos confiar totalmente nele. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos.